Nós vivemos dias em que ser fiel já virou motivo de ataque. E isso não é de agora. Em Atos 6, Estevão já viveu uma perseguição porque era cheio do Espírito Santo. Eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês. Então, se você está vivendo um momento de ataque, de perseguição, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai falar poderosamente com você. E se você não está vivendo, mas conhece alguém que está passando por esse momento, então compartilhe, porque aqui tem algumas verdades espirituais muito interessantes que eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa a passar por esse processo sem desistir pelo caminho. Em Atos 6, a Bíblia diz que Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos. Ele era um homem de boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. E é interessante que você vê que a escolha para o ministério tinha alguns itens a serem seguidos, né? Tinha alguns parâmetros que não poderiam ser negociados. E isso nos traz hoje a uma realidade totalmente o contrário. Enquanto para ser escolhido como diácono precisava ser homem, de boa reputação, precisava ser cheio do Espírito, precisava ter sabedoria. Hoje nós vemos que é muito comum pessoas que não têm nada disso, mas conhecem muita gente, têm boas amizades, tem um bom relacionamento com algumas pessoas grandes, né? Ou então sabe pregar muito bem, ou então sabe falar muito bem, ou então até pessoas que não têm nada, mas tem a necessidade de uma igreja e falar assim, não tem ninguém, bota isso aí mesmo. Né? Hoje nós vemos. Só que isso é uma coisa muito interessante de se falar, porque esses são parâmetros humanos, de homens, parâmetros de pessoas. Hoje já relativaram tudo. Bota qualquer um aí mesmo e tá tudo certo. Mas com Deus não é assim. Os parâmetros de Deus são muito diferentes. São a régua de Deus, ó, tá lá no alto. Então, você vê muitas pessoas ocupando cargos ministeriais que não foram chamados por Deus, foram colocados pelo homem, e é por isso que você vê uma geração doente, é uma geração que segue pessoas e não a Deus, que segue o que pessoas falam e não com a palavra de Deus. Tem pessoas hoje que talvez não tem nenhum momento de um devocional, de ajoelhar, de orar, de falar com Deus, só está consumindo aqueles pequenos cortes, aquelas pequenas mensagens que a internet proporcionam. Cuidado, cuidado. Tem muita gente se dizendo isso, se dizendo aquilo, que está levando muita gente para o inferno. Mas essa responsabilidade é minha e é sua. Será que aquilo que está sendo dito está de acordo com a palavra? Será que eu posso olhar para a vida daquela pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa realmente foi chamada por Deus, o que ela está falando é de verdade? O que ela fala está de acordo com a palavra de Deus, a vida dela reflete isso, ela tem uma boa fama, é íntegra, tem caráter, não está aí, ó, querendo ganhar em custa da fragilidade dos outros, da vulnerabilidade dos outros. Vocês precisam ter esse discernimento, peçam discernimento espiritual para separar o joio do trigo, porque a internet está aí, ó, está apresentando tudo para todo mundo, mas você é quem decide o que você consome, tá? E Estevão, ele era aprovado de acordo com os parâmetros de Deus. Era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria, e foi um dos 7 diáconos escolhidos. Porém, você precisa entender uma verdade. Todas as vezes que você vive de acordo com a palavra, você começa a confrontar o inferno. Então, se a tua vida está calma demais, não tem nada acontecendo, não tem nenhuma perseguição, cuidado, talvez você não esteja incomodando. E para você incomodar, basta você viver na verdade. Então, se você não incomoda, talvez você não esteja vivendo da verdade. Então,
Se você vive na verdade, se prepara, porque haverão perseguições. O inferno, ele não se importa quando você está parado, quando você está paralisado. Ele se importa quando a tua vida, quando a mensagem que você prega começa a impactar a vida de outras pessoas. Então, ele se levanta para ir contra, e foi exatamente assim com Estevão. Estevão, enquanto ele não fazia nada, nada se revelou. Mas como ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele começou a realizar prodígios e maravilhas. E é aí que a perseguição se inicia. Porque enquanto você não faz nada, ninguém se importa com você. Mas quando a presença de Deus que está em você, o Espírito Santo que está em você, começa a transformar a vida de pessoas, começa a alcançar a vida de pessoas, e é aí que o levante do inferno começa. É aí que você começa a incomodar. E muitas vezes você não vai incomodar pessoas no mundo, não são pessoas no mundo que vão começar a se levantar contra você, te confrontar, não. São pessoas do mesmo ambiente religioso que você, mas que não reconhecem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Tá? Então, as pessoas não têm o Espírito Santo nelas e vão começar a se incomodar com o Espírito Santo de Deus que habita em você, porque você começa a ter luz e a luz incomoda as trevas. Então, no contexto de Estevão, não eram pagãos, não eram os próprios religiosos que começaram a querer confrontá-lo. E aí queriam discutir contra os argumentos de Estevão. Só que tem uma coisa: quando eles não conseguem debater com a verdade, eles começam a utilizar mentiras. Então, quando aquilo que você prega é verdade, eles não vão conseguir combater a verdade que habita em você, e eles começam a juntar falsos testemunhos para denegrir a tua reputação, para denegrir a tua imagem. Entendeu? Começam a criar contendazinhas para te difamar, para tentar acabar com o teu ministério, mas você precisa entender uma coisa. Deus, ele permite situações de perseguições quando ele tem algo grande para fazer na tua vida, e você não pode se deixar levar por isso. Essas perseguições não podem interferir em quem você é, em como você age. É certo que tem momentos que dói você ver perseguições dentro da própria igreja, e aí você pensa, meu Deus, se éramos para estar todos juntos, fazer a diferença, mas nem todo mundo que está lá é. Nem todo mundo que está lá vai ter aquilo que você tem, vai ter o Espírito Santo, e então vão começar a se levantar contra você, a te caluniar. Você não pode desistir nem paralisar, você tem que crer e continuar firme em quem você é. E aí, é algo interessante que quando eles estavam lá acusando Estevão, eles viam o rosto de Estevão como se fosse de um anjo. E isso é muito interessante, porque Estevão não estava naquele cenário ali de acusação, mas ele estava em paz, porque a presença de Deus refletia por fora, né? E Deus, ele estava ali com ele, estava mostrando para ele, olha só, você está sofrendo isso aí, mas eu estou contigo. E era visível, as pessoas tiveram que ver a presença de Deus sendo manifestada na vida dele. Então, quando você tem caráter, integridade, obediência, você faz o certo, a presença de Deus, ela fica visível em você. E você não pode se deixar levar pelas oposições, por aqueles que se levantam contra. A palavra é um pouco extensa, então eu vou ter que tentar encurtar aqui. Então começaram a subornar pessoas, subornar homens para que difamassem Estevão. Mas eu quero te falar uma coisa: a perseguição não rouba a tua identidade, não rouba quem você é. Eu anotei algo importante aqui. Se você anda em obediência, vive a verdade, serve com fidelidade, prepare-se, porque a oposição também virá, só que a glória de Deus será visível em você. A perseguição não é o fim de quem é fiel. A perseguição é um sinal de que Deus está fazendo algo grande. Então, se você está sendo perseguido, permaneça, não recua, porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida e através da tua vida. Eu vou falar um pouco disso no próximo vídeo, mas deixa um pouquinho mais para frente.
Se você se conectou com essa palavra, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe.